E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Além do Esteto Podcast, feito por estudantes para levar conhecimento e curiosidades para profissionais da saúde, acadêmicos e população em geral. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre o Exame Nacional de Residência, o famoso ENARE, e trouxemos para debater um pouquinho mais esse assunto a professora mestre Luciana Colares. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada, Iago. Muito obrigada, Matheus, pelo convite. É uma honra estar aqui, no Além do Esteto. Espero que a gente possa aqui, durante esse tempinho, descomplicar um pouco o ENARE, entender um pouquinho sobre esse exame nacional e responder as dúvidas ali que todos vocês possam ter e que a gente possa aqui ao final desse podcast trazer e tirar todas as dúvidas de vocês. Antes da gente mergulhar no assunto, eu queria pedir para vocês seguirem a gente nas redes sociais, @Além do Esteto, no Instagram, Spotify e no YouTube. Então bora lá, prepare o fone de ouvido e venha com a gente nessa conversa incrível. Sem mais enrolações, professora, o que é o ENARE e qual que é o objetivo deste exame nacional? Então, o ENARE, de forma simples, ele é o Exame Nacional de Residências. Ele é um exame que ele é organizado pela EBSER. A EBSER, quem não conhece, é a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Ela é responsável hoje, pela gerência de diversos, para mais de 50 hospitais do Brasil todo. E foi pensado, o ENARE ele surgiu no ano de 2020, e ele foi pensado de ser um exame nacional, muito semelhante ao Enem, que acredito que todos vocês já fizeram, para poder entrar num curso superior. Ele é muito semelhante ao Enem porque ele unifica, é um exame unificado de residências. Então, isso veio ali com uma proposta, para poder facilitar tanto para os programas de residência como para os alunos, porque a gente sabe, quem já prestou residência, quem está pensando em prestar residência, as provas de residência, elas são provas que têm um valor ali considerável. Muitas das vezes elas ocorrem em diversos locais, então se você quer prestar uma residência para o estado de São Paulo, você precisa dirigir aquele estado e prestar a prova em um determinado dia. Muitas das vezes, algumas provas de residência, elas coincidiam em datas semelhantes, então você queria prestar para diferentes locais, mas a prova acontecia no mesmo dia, então você não conseguiria realizar essa prova. Então, o ENARE ele surgiu com essa proposta de unificar o processo seletivo para a entrada na residência e de que fosse uma prova única, que o aluno ele faz aquela prova em determinado dia e posterior, muito semelhante, como eu falei, ao Enem, ele escolhe ali qual é o local, qual é a residência que ele quer realizar. E quais são as etapas do ENARE? Então a gente tem uma prova escrita, depois a gente tem uma entrevista, tem que fazer alguma prova técnica ou é somente a prova? Então, o ENARE ele é dividido em duas etapas, principais. A gente tem a prova escrita, que é uma prova objetiva. Ela contém para o exame de medicina, para residência médica, ele contém ali 100 questões, que são ali de diversos temas, voltados ali de diversas temáticas bem amplas, de áreas ali amplas, para a residência, como ginecologia e obstetrícia, clínica médica, clínica cirúrgica. E também o ENARE ele considera a avaliação do currículo. Então, além da prova escrita, a gente também tem uma análise curricular. Então, a gente tem essas duas etapas ali para o ingresso na residência através do ENARE. E como que é essa análise curricular? O que o aluno acadêmico de medicina ele precisa fazer durante o curso para compor esse currículo para o ENARE avaliar, para a EBSER avaliar? É interessante, Iago. O ENARE, quando a gente fala sobre essa análise curricular, é muito do que o aluno ele realizou durante a graduação. Então, eles são bem claros ali, específicos no edital, que a análise curricular é tudo que o aluno fez enquanto ele estava cursando o curso de graduação, Então, a análise curricular, ela vai depender, ela vai avaliar se o aluno ele realizou atividades de pesquisa, atividade de extensão, ele vai avaliar também o rendimento do aluno, Então, o coeficiente de rendimento que a gente tem ao final do curso, que a gente tem ali, que é avaliado a partir da nossa as atividades das disciplinas, as notas que você adquiriu nas disciplinas, aquele coeficiente de rendimento ele também entra na análise curricular.
Produções científicas, então o aluno ele foi para um congresso, aquele congresso ele deu ali a publicação nos anais do evento, ele é um produto, artigos científicos, né? Participação em projetos de extensão, né? Então tudo isso ele entra ali para o currículo, né? A gente fala que é o currículo do aluno de medicina, né? Quando ele está durante o curso de graduação, todas as atividades que ele está realizando durante essa graduação. E a senhora falou referente a... Tem alunos que fazem pesquisa, extensão. Tem qual desses critérios são mais valiosos aos olhos do ENARI? Hoje, né, o ENARI, ele contabiliza muito as atividades de pesquisa, né? Então, a gente tem programas, né, em todas as instituições de ensino, a gente apresenta programas ali institucionais de bolsas de iniciação científica, muito conhecido como PIBIC, né? Então, as instituições de ensino superior, elas apresentam esses programas institucionais, né, em que o aluno ele passa ali no mínimo 1 ano, né, fazendo projetos ali de pesquisa. Então, hoje o ENARI ele tem uma pontuação grande ali para projetos de pesquisa e também o próprio currículo ainda, perdão, o próprio coeficiente acadêmico também ele tem uma pontuação alta ali considerada no currículo. Professor, a gente vê muito, assim, nós estamos no 5º período e acaba que a gente participa de alguns grupos, né? Agora é até um momento um pouco tenso de se falar, que é a questão de compra de artigos, né? Porque recentemente saiu uma notícia em rede nacional, né? Em alguns telejornais, falando que talvez o ENARI iria cancelar a questão de avaliação curricular, porque tinha visto que alguns alunos queixaram de pontuações que foram equivocadas, ou que não foram avaliadas, ou que deixaram de ser avaliadas. Queria que comentasse um pouquinho sobre isso, como que é esse mercado, vamos colocar esse mercado obscuro, né, de compra talvez de artigos, para participação, enfim, como que é o olho do ENARI perante a isso? Sim, tema polêmico, né? A gente está observando muito, né, hoje esse mercado realmente que se tornou sobre a questão dos artigos científicos, da venda de artigos, da venda de vagas em artigos. Isso é algo que não é de agora, né? Mas acho que com essa possibilidade, né, de ter uma nota, né, que você garante uma pontuação ali importante, né, na avaliação para uma entrada numa residência médica, ele se tornou muito mais popular, né, vamos dizer assim, ou então muito mais conhecido, porque ele sempre existiu, infelizmente, né, mas acredito, se a gente for pensar, né, muito hoje de como é que a residência, né, a gente está falando de residência em medicina, tá, de como a residência em medicina, ela está muito vista, né, por que eu digo que ela está muito vista? A gente sabe, né, isso não é algo que ninguém conheça, mas a gente está tendo um grande aumento de números de vagas para graduação em medicina, né? A gente tem projetos do governo federal, né, que incentivam ali a interiorização do curso, né? Então, a abertura de mais escolas, a gente tem o programa Mais Médicos, que incentiva ali a abertura de escolas médicas em lugares mais afastados, né? Então, tudo isso todo mundo sabe que a gente está aumentando, né, o curso, a quantidade de vagas de medicina. Se a gente está aumentando a quantidade de vagas em medicina, a gente vai ter muito mais alunos formados, né? E o que acontece? Esse processo ali de aumento de vagas no curso de graduação, a gente não tem um aumento proporcional de vagas de residência. Né? Então, o número de vagas de residência ele não cresce na mesma proporção. Né? Então, a gente teve um grande aumento de número de escolas médicas, mas a gente não teve um grande aumento de vagas de residência. Então, cada vez mais, né, a concorrência para entrar numa residência médica ela vai estar cada vez mais aumentada, né? Vai crescer cada vez mais. Então, se a gente observar, se a gente tem uma prova que ela vai avaliar somente o conhecimento do aluno ali numa prova, né, de 100 questões, a gente vai deletar tudo aquilo que o aluno ele construiu durante a graduação, né? Então, a gente não pode, né, entender que o currículo do aluno de medicina ele é voltado somente para artigo científico, porque ele não é, né?
O ENARE, o que as residências elas podem compreender agora, ou podem incluir, né? Não tirar o currículo de medicina, porque quando a gente tira o currículo, a avaliação do currículo, né, do aluno, a gente tira a identidade também daquele aluno. Porque estudar para uma residência médica, todo mundo vai. Todo mundo vai ter acesso a cursos preparatórios, a prova ela é igual para todo mundo, né? Então todos os alunos têm. Mas o caminho que o aluno percorreu durante a graduação, isso é individual dele, né? Então, o que as residências ali elas podem é talvez diminuir a pontuação de artigos científicos, né? E talvez fazer um filtro ali de quais são as revistas, né, que esses artigos estão sendo publicados. A gente sabe que hoje o mercado de artigos científicos, ele é um mercado, né? Não falando assim de vaga, né, de venda de artigos, venda de vagas em artigos, mas a produção científica hoje, ela virou um mercado, né? A gente sabe que tem revistas científicas que elas cobram valores absurdos ali, né? Valores absurdos para conseguir publicar dentro daquela revista, né? Então a gente observa esse movimento. Então acho que é muito ilusório, né? A gente resumir a vida do acadêmico de medicina a um artigo científico, né? Ele tem muitas outras oportunidades ali de montar o seu currículo e não somente numa vaga ali que ele vai conseguir dentro desse artigo, nessa pontuação desse artigo. E se, por exemplo, devido a essas publicações, que é resultado em prova, um aluno chegar ao ponto de empatar na nota, tem algum critério de desempate para estabelecer quem vai ficar com a vaga, quem vai ter que fazer a prova novamente? Isso varia algumas vezes de editais para editais, né? Mas geralmente eles consideram o coeficiente de rendimento como um critério ali de desempate, né? Mas posterior ao coeficiente de rendimento acaba sendo para o aluno de maior idade, né? Então ele acaba tendo mais favorecimento ali em relação a esse empate. Semelhante ao que acontece nos concursos públicos. Isso. E então aí, esse aluno, esse acadêmico, ele foi aprovado, teve uma análise curricular, tá ali no topo da lista. Como que vai funcionar daí a seleção para a residência que ele quer? Vai ser semelhante ao que acontece com o Enem? Vai ter ali, eu posso colocar, sei lá, coloca ali anestesia, pediatria e gastro. E aí, aonde que a minha nota tiver ali, eu consigo selecionar. É mais ou menos isso mesmo? O processo ele é muito semelhante, né, ao Enem. Então, você realiza a prova, você tem uma pontuação ali, né, considerando tanto a prova escrita quanto a avaliação curricular. A partir dessa pontuação, você tem um tempo de inscrição para determinadas vagas. Claro que vagas mais concorridas, né, vai ter um ponto de corte ali maior, né? Mas você também tem a primeira opção, segunda opção, terceira opção que você vai elencando ali de acordo com a sua pontuação. Então a gente vai agora, acho que algumas questões de dúvidas de alguns ouvintes que a gente recebeu no Instagram. Algumas eu acho que já foram respondidas, mas a gente tem algumas aqui que eu acho que até achei interessante. Odonto, pode participar do ENARE? Então, isso é uma pergunta boa, né? Quando a gente fala em residência, a gente foca muito no aluno de medicina, né? Mas é importante pontuar que a residência também, ela existe para outras áreas da saúde, né? Como um todo. E o ENARE, né? Que é esse Exame Nacional de Residência, a gente também tem editais voltados para multiprofissionais, né? A gente chama de edital de residência multiprofissional. Né? Então, o edital de residência multiprofissional, ele tem várias vagas ali para diferentes áreas da saúde, que aí vai abranger a odontologia, mas abrange também farmácia, psicologia, e, enfim, outros cursos da área da saúde, que também, né, segue a mesma demanda ali, né? Tem uma prova escrita, tem a avaliação do currículo e também o aluno ele pode se candidatar a diferentes locais de realização. Você tem alguma consideração final, professora, que você queira deixar para os nossos ouvintes?
Acho que é muito importante, assim, quando a gente fala, né, sobre o Exame Nacional de Residência, né, como a gente trouxe para vocês no início, né, o ENARE, ele é uma possibilidade, porque ele unifica ali vários processos seletivos em um só, então facilita muito para o aluno, né, porque ele quer prestar, ele vai realizar uma única prova, ele vai pagar uma única taxa de inscrição, e ele tem a possibilidade de fazer a prova em um local mais próximo da sua residência e prestar para uma vaga em uma outra cidade, em um outro estado, né? Então, isso facilita muito para o aluno. Mas é importante destacar também que as provas de residência, elas não se resumem ao ENARE. O ENARE é uma das possibilidades porque ele é um exame unificado. Mas existem muitas instituições, por exemplo, que elas têm suas próprias provas, né? Então, tem provas de residências específicas de determinados locais. Então, o aluno ali, a partir do interesse que ele vai ter da residência que ele quer prestar, ele pode saber se a sua instituição ela aderiu ao ENARE, né, ou não, ou ela tem uma prova própria. E quando a gente fala também da preparação do aluno, é importante que o aluno ele se prepara para a residência desde o momento que ele entra na faculdade. Se a gente pensa principalmente no currículo, o aluno ele está construindo o currículo dele desde o momento que ele iniciou ali a formação, né? Quando a gente fala, então participem, né, dos projetos de pesquisa da instituição, dos projetos de extensão, né, das atividades extracurriculares, né, que compõem ali o currículo de vocês, né. As nossas instituições de ensino superior, elas apresentam programas de pesquisa, programas de extensão, elas facilitam ali para que o aluno consiga ter grupos de estudo, ligas acadêmicas também é uma forma também de pontuar. Então, tem várias formas de você conseguir melhorar o seu currículo ali durante a graduação. E acho que a gente não pode se fechar, né, somente a pensar que a produção científica ela é exclusiva, né, voltada ali para a produção de artigos científicos, porque a produção científica ela vai muito além disso. E acho que construir o currículo da medicina vai muito além disso também. Muito obrigado, professora, então, por esclarecer tudo sobre o ENARE, tá? Então, o recado foi dado. Não deixem de participar de ações que as faculdades propõem, né? De PIBIC, Probex. Então, essas bolsas que as faculdades têm a disponibilidade do acadêmico. Então, o recado foi dado. Participem, que ainda até então não saiu nenhuma notícia sobre isso, mas até então o ENARE continua com a avaliação curricular, então é importante a gente fazer essa pontuação, que assim a gente acaba se destacando perante outros colegas e acadêmicos. Muito obrigado novamente, e a casa está de portas abertas para debatermos novos assuntos. Agradeço. Aos nossos ouvintes, muito obrigado por acompanhar esse episódio. Fiquem atentos para os próximos.